Nós não colocámos apenas as questões da formação, até porque vai haver uma nova reunião, em princípio, na segunda-feira. Entregaremos um parecer fundamentado, que já praticamente o temos elaborado, não apenas com a reflexão que fizemos em torno do documento, mas também porque pedimos a vários académicos, colegas nossos que estão envolvidos há muitos anos na formação de professores, nas universidades, nos politécnicos, e que também nos deram o seu contributo e que, de uma forma geral, sintetizamos no que foi dito por alguns deles, é que, de facto, estamos perante um documento que, mais preocupado do que elevar o nível da formação, está preocupado em resolver o problema da falta de professores rapidamente, ainda que isso ponha em causa o nível e a qualidade da formação que temos. Aliás, como diziam alguns deles, este é um projeto que não honra a tradição da formação de professores em Portugal. Não quer dizer que a formação de professores em Portugal fosse uma formação que já tem, que não necessitasse de alterações, e necessitava e de que maneira. Por exemplo, nós criticámos muito o fim dos estágios remunerados quando eles, ainda no tempo da ministra Maria dos Rodrigues, foram extintos por razões essencialmente economicistas e não porque se passasse para um regime melhor. E pensamos que as instituições de ensino superior, em alguns aspectos, necessitavam também de reformular a forma como a formação estava a ser organizada. Isso não quer dizer que o Ministério da Educação fosse, por causa disso, deixar cair alguns aspectos fundamentais ao nível da formação, nomeadamente o número de créditos que é exigido para efeitos de acesso aos mestrados, porque, na verdade, os mestrados passam a poder ter acesso diplomados de outras licenciaturas com menos créditos horários, unidades de crédito, menos horas de formação, se quisermos, do que aquelas que hoje se exigem. Mas há aqui uma desvalorização clara da parte pedagógica, que tem a ver com a área da docência, com a área educacional generalista e, portanto, que são aspectos da pedagogia que são fundamentais, em prol do chamado tecnicismo, como se o professor fosse apenas uma máquina que teria que reproduzir conhecimentos e não tivesse todo um outro trabalho no âmbito da cidadania, no âmbito do relacionamento com os alunos, no âmbito da gestão de conflitos em sala de aula e tudo isso que é fundamental na formação do professor. Mas e essa parte é desvalorizada. A volta da remuneração nos estágios não é uma boa questão para os professores? Para nós a questão não é a remuneração. Nós estamos a falar de formação, não estamos a falar de salários. Não é? E quando falamos de formação, o importante é que os estágios tenham horários nas escolas. Agora, é preciso que isto se faça de uma forma que seja adequada. Por exemplo, para haver remuneração de um trabalhador tem que haver um contrato de trabalho. E uma das perguntas que pusemos ao Ministério da Educação foi como é que o Ministério ali prevê não é um contrato de trabalho, mas um contrato de estágio. Um contrato de estágio que é feito entre o estagiário e a instituição. E um contrato de estágio, nós, segundo a legislação, não há propriamente uma remuneração. Um contrato de estágio que é uma espécie de uma bolsa. E, portanto, temos que ver como é que se compatibiliza do ponto de vista legal, até porque o Ministério quer fazer um contrato de estágio, porque embora depois venha dizer que essa remuneração fica sujeita a IRS e fica também no âmbito da Segurança Social abrangida, mas não conta para tempo de serviço das pessoas, coisa que era considerado danos. Portanto, há aqui esse aspecto a esclarecer. E depois há um outro aspecto que está já a preocupar muito os professores. É evidente que todos estamos de acordo que a prática seja uma prática supervisionada, embora o Ministério vá permitir que docentes com 4 anos de habilitação própria possam fazer um relatório de um trabalho que não foi supervisionado, de uma prática que não foi supervisionada e que a partir desse trabalho fiquem dispensados precisamente dessa prática para ter acesso ao mestrado profissionalizante e depois, a partir daqui, estes jovens só precisarão de fazer 6 meses. Nós até colocámos uma questão ao Ministério da Educação que, claro, ficou sem resposta. Como é que se está a exigir que professores com anos e anos de experiência, devidamente avaliada, como contratados, porque senão não tinham renovação de contratos, portanto, prática supervisionada, se obriguem os professores a fazer período probatório, mas, por outro lado, de alguém que com habilitação própria, estamos a falar de pessoas com habilitação profissional, de alguém com habilitação própria, com 4 anos de trabalho, sem ser prática supervisionada e porque um relatório da própria pessoa fique apenas a poder profissionalizar-se ao fim de 6 meses. Ou seja, Não encontrou nas suas nenhuma palavras proposta positiva. Considera que esta qualidade do ensino pode de facto estar em causa? Sim, nós não estamos a dizer que é positivo ou negativo, estamos a constatar. E a constatação é simples. O Ministério, quando criou, baixando o nível de formação e o número de unidades de crédito, a habilitação própria para a docência,
foi sempre dizendo, quando era questionado e quando era acusado de estar a baixar o nível da formação, de que aquilo era só para superar a falta de professores, era para colmatar a falta de professores, era para poder só resolver no âmbito da habitação própria, portanto, contratação de escola, e, portanto, as pessoas nunca entravam na profissão, na carreira, e, portanto, isso foi sempre explicado a toda a gente. E agora, de repente, afinal, podem. Desde que façam o tal do relatório e consigam, e então só fazem 6 meses, que aliás é uma coisa até estranha, porque se estes estagiários vão ter horários completos nas escolas e se só fizerem um semestre de profissionalização, como é que vai ser? Ficarão depois logo colocados diretamente nesse horário para fazer o segundo semestre? Bem, mas isso é estranho, é uma colocação à margem da regra dos concursos. Mas colocou essas questões ao Ministro? Não, o Ministro não compareceu. O Ministro não compareceu porque esteve a fazer esclarecimentos aos senhores jornalistas e, portanto, não teve tempo de pôr os pés na reunião. E, portanto, não esteve lá, não esteve presente. Agora, era bom que ele esclarecesse aqueles com quem está a negociar. Se o Sr. Ministro está a negociar, é a sua obrigação estar ali a esclarecer aqueles com quem negocia e não a comunicação social, que merece todos os esclarecimentos, mas pode fazê-lo num momento distinto, ou antes ou depois das reuniões, e não enquanto não havia. Não, o Sr. Secretário de Estado, depois, como houve outros assuntos, e eu já vos direi um ao outro, porque acho que tem muito interesse, e que lá se passou, acabámos por, em alguns aspectos, o que marcámos foi a reunião para a semana, iremos enviar o nosso parecer, iremos cá fazê-lo chegar, mas eu há pouco dizia também que um dos problemas que está neste momento a preocupar muito os professores é que, como sabemos, há muitos professores deslocados das suas áreas de residência, de Braga, do Porto, de Viana do Castelo, do Norte, para Lisboa e para o Algarve e para o Alentejo, e uma questão que se coloca é tão simples como esta, que é, se forem abrir milhares de vagas de horários, ocupar milhares de horários para os estágios remunerados, muitos deles horários completos, para aqueles que já têm mais de 4 anos e outros, pelo menos, mais horários, para as tais 12 horas, como é que são escolhidos, selecionados estes horários? Porque o que os professores, já muitos colegas nos estão a fazer chegar com grande preocupação, é se depois, no âmbito das universidades, pronto, que tem formação de professores, o Minho, o Porto, os Politécnicos, estes horários, sendo abertos nessas regiões, são retirados dos concursos e aqueles que anseiam aproximar-se das suas casas não vão ter horários porque, entretanto, são ocupados pelos estagiários. Portanto, isto é um problema ainda que não nos foi esclarecido, cá está, pelo Secretário de Estado, mas que nós queremos saber, porque, por um lado, percebemos que isto não possam ser as vagas sobrantes e não preenchidas dos concursos, porque isto não permite a organização das instituições de ensino superior. Mas, por outro lado, também convenhamos que um professor que anda aqui há 10 ou 15 anos e que não consegue aproximar-se de casa e, de repente, quando os horários surgem, não pode concorrer porque eles foram já ocupados, isto também gera aqui alguma instabilidade e, digamos, alguma preocupação da parte dos professores. Mas nós começámos a reunião por colocar outros aspectos que acho que são importantes aqui também trazer. Em primeiro lugar, contestámos fortemente, veementemente, o processo disciplinar instaurado a uma colega nossa, a nossa associada, diretora de um agrupamento em Gondomar, porque tem lá uma faixa que diz que estamos a dar a aula mais importante das nossas vidas. Os professores todos os dias dão, mal fora, a aula mais importante. Nem é uma aula que fique por dar, nem é uma aula que já foi dada. E, portanto, não estamos nada de acordo e achamos que até é uma postura, uma atitude, de certo modo, fascisante, 50 anos depois do 25 de Abril, instaurar um processo disciplinar por causa disto. Tal como se mantém, e apesar das garantias do Ministro em contrário, os processos disciplinares e as faltas injustificadas a quem fez greve em 17 de março. E o Ministério sabe que no dia 14 de setembro o Tribunal da Relação de Lisboa considerou esses serviços mínimos ilegais. E nem assim considera que deve resolver este problema, dizendo que até vai recorrer, o que também sabe que não pode, para o Supremo, porque o recurso esgota-se na relação. Segunda coisa, também, voltámos a entregar a proposta do dia 1 de setembro, entregámos aqui, de recuperação do tempo de serviço. Agora que até um partido apresentou no passado sábado uma proposta concreta de recuperação do tempo de serviço, mas nós quisemos saber se o Governo está ou não disponível para poder também avançar com uma proposta, essa, outra qualquer, a nossa, seja o que for, e da parte do Ministério da Educação, claro, continua a não haver resposta e nós voltamos a entregar a proposta para tentar pressionar e forçar essa resposta. Ficámos a saber que só dentro de algumas semanas, não sabemos quantas, o Secretário de Estado não quis dizer, é que sairão as vagas para progressão ao 5º e 7º escalões. Há professores à espera há mais de 20 meses, desde o dia 1 de janeiro do ano passado, pelas vagas deste ano.
nós reiteramos a dispensa de vaga para todos os professores. O Ministério não sabe ainda quando é que vai cá por fora essas vagas. E reiteramos também a dispensa, aliás já o disse, de período probatório para todos os professores. E olhando então para este diploma, para este projeto de formação inicial de professores, mais se justifica a dispensa de todos do período probatório. Depois quisemos saber esta coisa das 29 casas, que afinal só foram 15, e até ficámos a saber que afinal só são 11. Portanto, aquilo que houve foi que o IRU, afinal, ao contrário do que passou na comunicação social e todos achávamos, não tinha 29 casas para os 381 professores. Tinha 11 casas, 4 no Algarve, em Portimão, e 7 aqui em Lisboa, tendo ficado colocados 15 professores, porque no caso do Algarve houve professores que ficaram nas casas uns com os outros, embora não se conheçam, mas ficaram assim. Portanto, foram só 11 e não 29. E, portanto, não foi por falta de professores a querer casa, foi por falta de casas para os professores. Depois, e para acabar, também ficámos a saber que em relação à monodocência e àquele projeto da monodocência que já tivemos em cima da mesa para negociar, ele foi retirado porque afinal não há consenso dentro do Governo em relação a esse documento e, portanto, o documento neste momento não existe porque o Governo não chegou a acordo entre si. E por último, também, porque também não é de menos, ficámos a saber que nós pensávamos que eram 2% dos horários que têm vindo a concurso, os horários que têm vindo a concurso, que não conseguem preenchê-los. Portanto, aqueles horários que não têm professores. Não, afinal, o que não estão preenchidos, com o seu Estado de Estado, são 2% do total de horários que existem nas escolas do país inteiro. Ou seja, não são 2% dos horários que têm estado aí para preenchimento e eles não os conseguem preencher, não. São 2% dos horários que existem nas escolas no país inteiro. O que quer dizer que o número provavelmente é bem superior àquele que nós pensávamos. E, portanto, nós o que é que acabámos por pedir, aliás já o tínhamos pedido, eles não nos deram e hoje pedimos de novo, que foi o fornecimento dos dados exatos, escola a escola e disciplina a disciplina, das faltas de pessoas nas escolas, porque já agora fiquemos todos a conhecer essa realidade. Isto tudo para dizer o quê? É uma reunião que não traz nada de novo e por isso nesta Semana Europeia dos Professores, amanhã, dia 3, vamos estar à porta do Sr. Primeiro-Ministro de uma concentração nacional das 9 organizações, porque se o Ministério não dá respostas a coisa nenhuma, o Sr. Primeiro-Ministro tem uma responsabilidade acrescida e tem que dar essas respostas. A que horas será? Às 11h30, lá. Pedimos uma audiência para entregar um documento que formos aprovar e esperamos que o Governo ouça, porque não pode ser, quer dizer, continuar a tratar, ou melhor, a destratar os professores como faz, isso não é aceitável. No dia 6, como já estava aprovado, temos várias iniciativas, depois a 4, a 5, também com a inauguração da estátua à professora, em homenagem aos professores todos, no Funchal, da autoria do escultor Francisco Simões, e depois no dia 6 é a greve nacional dos professores, e depois vamos ver, dia 10 temos o Orçamento do Estado, e das duas uma, ou dar resposta aos problemas, e vamos ter um ano tranquilíssimo, ou não dar resposta aos problemas, e vamos ter mais um ano de luta dos professores.